meu nome é Caroline, eu sou professora da disciplina de qualidade de serviços e atendimento, aqui dos cursos de administração, sistemas de serviços de saúde e administração de gestão pública da UERGS. E daí nessa disciplina a gente então trata sobre qualidade, né, de serviços de atendimento. E nós pensamos, nós fizemos uma leitura coletiva do que a gente poderia pesquisar e a turma decidiu então fazer uma pesquisa de satisfação dos alunos do nosso campus aqui da UERGS sobre o sistema de matrícula, porque a gente estava iniciando o semestre e recém tinha tido o processo de matrícula e então nós pensamos, vamos avaliar o nosso sistema de matrícula, até porque a gente sabe que trazendo subsídios como uma pesquisa pode auxiliar depois em melhorias desse próprio sistema. E como é uma disciplina, a gente está trabalhando com metodologias de pesquisa para avaliar então a satisfação das pessoas, do nosso público-alvo, seja um cliente, um usuário, um consumidor. Nós decidimos então elaborar um processo de pesquisa que contempla tanto uma parte qualitativa, que é essa técnica que a gente vai apresentar agora para vocês, e depois a gente vai também fazer uma parte quantitativa. A primeira técnica, que é essa aqui, que é o grupo motivacional, o grupo focal, o focus group, são todos sinônimos dessa técnica, que ela representa? Uma entrevista coletiva, né, de um grupo de pessoas que estejam relacionadas ao tema em questão. Então, a nossa ideia foi reunir tanto alunos quanto experts que trabalham também na parte técnica de sistemas de matrícula para trazerem as suas experiências. Trazendo, assim, no final, a nossa ideia é ter subsídios para montar um questionário, poder avaliar o nosso sistema e entregar para a universidade. Depois, uma pesquisa que teve esse embasamento com experiências de outras universidades, né, e outras instituições de ensino, e também avaliando o nosso aluno, que é o nosso público-alvo. Além disso, essa técnica é conduzida por uma aluna, né, pela Jaqueline, que está aqui sentada ao meio ali, e nós alunos aqui, e eu vou sentar junto com a turma, nós ficamos acompanhando, na verdade, a conversa de vocês, né? Mas é uma troca de experiências, não é tanto um embate, né? É só trazer experiências e nos munir de informações, de dados que possam servir para a gente continuar essa pesquisa, então, depois de satisfação, e trazer exemplos positivos para no nosso relatório final de pesquisa, a gente poder também contribuir para possíveis melhorias no nosso sistema. Então, como eu comentei, o resultado desse grupo motivacional, a gente vai fazer depois a transcrição, vai buscar a síntese das ideias que forem debatidas aqui e vai, baseado também no que já foi feita a primeira etapa, que foi um levantamento de referencial bibliográfico, o que já existe do nosso sistema, o que os alunos já conhecem do nosso sistema, o que existem de sistemas de matrículas de outras universidades, já foi feito esse levantamento de dados. Então, somado ao grupo motivacional, a gente vai montar o questionário e depois aplicar quantitativamente nos nossos alunos aqui do campus. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês por terem disponibilizado do tempo e terem vindo aqui para o UERGS para atender essa nossa demanda. Eu desejo a todos uma boa conversa, um bom bate-papo aqui, a Jaque vai conduzir. E, na verdade, assim, a ideia é que não existem certos e errados. No que vocês, nós temos um roteiro aqui que nós pensamos de entrevista, mas não existem respostas certas e erradas. O importante é vocês trazerem as experiências das instituições onde vocês estudam ou trabalham, né? Para simplesmente trazer mais subsídios para as próximas etapas da pesquisa. Certo? E a gente está gravando, vou pedir a permissão de vocês para gravar, porque para transcrever depois a gente tem que saber quem é que falou, não adianta só um áudio, por exemplo, a gente tem que ter o vídeo, né, de quem é que falou cada coisa, por isso tem os nomes, e os nomes estão voltados lá para a câmera para facilitar esse trabalho. Tem uma câmera aqui também, nós estamos nos munindo de alguns aparelhos aqui para que depois na hora da transcrição nosso trabalho seja facilitado, certo? Mas não se acanhe. E, por favor, tem um lanchinho aqui, tem água, café ali. Podia dizer isso? Água, café? Então, fiquem bem à vontade. Obrigada por participarem. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu sou a Jaqueline e eu vou conduzir, então, a nossa conversa. Nós temos um roteiro com alguns questionamentos e vai ser em torno de 1h30, mais ou menos. Tá? Vamos tentar ficar dentro dessa 1h30, porque também sei que vocês têm compromissos, enfim, se disponibilizaram a vir aqui, mas também a gente tem outros compromissos a cumprir
gostaria de começar então com uma breve apresentação para a gente se conhecer aqui na mesa. Pode ser pela minha esquerda. Eu sou Letícia, eu sou diretora do Departamento de Consultoria e Registro Docente da UEMS do Corte. Não é isso, tá. Eu sou Renan, sou aluno da UERJ, sou de Geologia e tenho semestre no livro das eleições. Eu sou Tamires, sou aluno de Administração e Saúde aqui da UERJ também. Sou estudante da graduação da Nutrição da Unicinos. Tive experiência no Direito da PUC e no Direito do CEUB em Brasília. Eu sou Esther, eu sou estudante de processos iniciais do Instituto Federal e sou estagiária na Secretaria Acadêmica do Trabalho com Matrícula. Sou o Mário e eu trabalho no Decora, aqui na UERJ. Por favor, aluno, não firme. Eu sou Franciele, sou estudante do curso de Gestão Pública aqui da UERJ. Eu sou Matheus e sou formado pela UERJ. Eu sou o Bruno, eu sou analista da Secretaria Acadêmica Uniriter FAPA, do setor de graduação. Sou o Céu, funcionário aqui da UERJ, da Unidade Porto Alegre, Campo Central. A gente tem então um roteiro para seguir com alguns questionamentos e eu gostaria que todos vocês pudessem dar então a sua percepção quanto aos questionamentos. Então, como a gente tem 1h30, eu vou tentar cuidar um pouco o tempo, tá, das respostas. Então, espero que não fique assim, como é que eu vou dizer, de alguma forma deselegante em algum momento que eu tenha que pontuar assim 1 minuto ou alguma coisa que a gente vai, pra gente poder dar conta do roteiro dentro desse período, né? Então, qual a percepção de cada um de vocês sobre o processo de matrícula nas instituições? Esse processo, ele é efetivo, eficaz? Esse processo, ele, às vezes, apresenta uma demora que não deveria? Ou como é que vocês enxergam isso dentro das instituições que vocês pertencem ou têm, né, contato com as matrículas? A gente tem alguns processos de ingresso, né? Tem diversas formas de ingresso. Então, a matrícula de vestibulando na nossa instituição ela é muito rápida por causa do nosso sistema. A gente conseguiu desenvolver um sistema rápido e eficaz para a matrícula de vestibulando. A gente tem dificuldade com transferência externa, né? Transferência externa é um procedimento um pouquinho mais demorado que a gente está dando uma atenção agora para tentar fazer um ajuste por causa justamente da participação das coordenações de curso. Né? Eles têm que avaliar históricos, planos de ensino e é uma análise que às vezes ela não é muito rápida. Então, isso, por ser uma instituição privada, no nosso caso, a gente tem metas agressivas e tudo mais, então a matrícula ela tem que ser feita muito rápido e a gente depende desse processo muito demorado, que é de análise de aproveitamento de disciplinas. Né? Então, todos os outros processos que não envolvem análise de aproveitamento são muito rápidos por causa do nosso sistema. Essa é a importância do sistema. A gente estava até conversando anteriormente do desenvolvimento próprio da nossa instituição. A gente tem uma área de TI que desenvolve o sistema. É informatizada a matrícula agora. Sim. E falta vagas? Em alguns cursos, sim. Tá? Os cursos de maior procura, engenharia civil, é um caso. Mas, como a gente está com uma oferta muito grande agora, a gente acabou de fazer a aquisição do campus FAPA, então dificilmente falta estrutura física para a gente alocar os alunos. Né? Então são cursos bem específicos, geralmente no campus Zona Sul, que já chegou, não no seu limite, mas em alguns cursos sim, está chegando. Como é que é lá de vocês, Esther? Eu sou Desculpa, Letícia. Eu estava lendo aqui na frente e falando para ti, né? Letícia, desculpa. O nosso sistema é todo informatizado. Né? É todo informatizado também. Informatizado, mas os nossos calouros vêm presencialmente para fazer matrícula. Os calouros é presencial, depois eles entregam o documento. Não é porque eles entregam documento, mas é porque, como o nosso sistema é bastante complexo, ele não é assim exatamente muito intuitivo,
selo de que a gente não pode liberar um calouro para fazer a matrícula sozinho. Né? Até porque em cursos como, por exemplo, as engenharias, nós temos 16 cursos de engenharia. Então, disciplina de cálculo 1, nós devemos ter umas 30, 40, 50 turmas. Né? Então, para fazer o quebra-cabeça, faz um grupo de técnicos, faz o quebra-cabeça de o que encaixa com o quê, e os calouros vão lá e escolhem, é tudo feito pela web, né? O aluno sai dali matriculado, né? Mas é presencial. Né? Só nós também, eu acho que é difícil não ser ingressante vestibular. É difícil. Presencial, a primeira matrícula. Não, a primeira nossa é justamente o contrário, não é presencial. Não, É automático. é automático. É verdade. Não, todo primeiro semestre é matriculado automaticamente em todas as matérias. Talvez Pode não Mas fazer eles não, Não. é tipo um pacote fechado. Sim. Talvez até por isso mesmo também é um sistema muito complexo, muito intrincado. E se deixar o aluno, a coisa vai desandar. É que quando se trata de uma instituição privada, no nosso caso, por exemplo, um curso de medicina veterinária, o valor do crédito é muito alto. Então, se a gente obrigar, a indicação é que faça todas do primeiro semestre, mas um curso que chega a R$2.000 é inviável, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. Então, justamente por isso a gente faz essa presencial para a escolha de disciplinas, orientar qual que é mais importante, qual que não é. Como é externo no Instituto Federal, né? Nós temos dois universos lá, né? Nós temos tanto técnicos como cursos superiores. Então, há uma diferença muito grande do perfil do ingressante lá. Né? O candidato de curso técnico, ele tem um perfil mais desleixado, né? Ele tem uma questão assim, eles não conseguem compreender o nosso edital, por exemplo. A gente tem uma dificuldade bastante grande nessa questão. Nós, inclusive, da Secretaria, muitas vezes respondemos e-mails e questionamentos, eles vão lá perguntando. Quanto aos cursos superiores, é uma coisa mais tranquila, assim, né? Mas nós temos turmas únicas lá. Né? Nós não temos... nós temos o único curso superior que é disponibilizado ingresso nos 2 semestres é o Sistemas para a Internet. E os cursos técnicos são disponibilizados também semestralmente. Os cursos superiores são anuais. Então, as turmas de cursos superiores são anuais, é mais difícil, né? Tem um período mais curto para tu entrares lá, né? E isso faz com que eles busquem mais. Eles já perguntam, né? Quando iniciam as aulas, já tem gente perguntando, ligando, para saber quando que inicia o ingresso, né? E, no caso, somente para abril agora, inicia o próximo processo seletivo. Ele é informatizado? Não é informatizado totalmente. O primeiro momento, aquele primeiro acesso, assim, pela web, onde as pessoas se inscrevem, aquilo sim, mas depois, na matrícula mesmo, é tudo pessoal, isso, tudo manual. Recebemos toda a documentação, olhamos originais e cópias, é tudo manual, é um sistema bem antiquado, assim, né, que a gente usa lá. Inclusive, no período de matrículas lá, nós precisamos dobrar o número de servidores que atendem ao público. Né? É bem complicado. Né? Então, a gente já consegue atender a demanda, mas é bem complicado. Assim, né? Se fosse mais informatizado, seria melhor. Se as pessoas já pudessem disponibilizar no primeiro momento toda aquela documentação, seria uma coisa mais tranquila. E tem muita gente que não entende. Então, a nosso período de matrícula pode ser um período de 2 a 3 dias. E as pessoas vêm todos os dias trazendo alguma coisa, perguntando alguma coisa. Está faltando o documento. Então é bem diferente, né, da visão da FAP, por exemplo, né? Aproveitar que tem uma boa coincidência que eu sou técnico formado no IFE, quando era da outra transição, eu saí na Federal de Pelotas, fiz intercâmbio de em Portugal e fiz um semestre na Uniriter. Agora estou aqui, então. Está sendo aqui uma currícula. Conhece vários. Os 3 Eu vou precisar do aluno ainda que nunca é uma experiência agradável, tranquila, facilitada. Mesmo quando é SISU, por exemplo, o Federal de Pelotas, quando eu fui em 2010, era SISU, totalmente online, mas a matrícula presencial. Então, tu precisa
desloca para outra cidade com aqueles documentos, morrendo de medo de chegar lá, naquele dia, naquele horário, e tu não conseguir fazer a matrícula, ter que voltar, procurar um cartório, alguma coisa assim, né? Mas o que eu noto, assim, dos alunos, principalmente ingressantes, né, é que eles têm uma séria dificuldade de compreender o edital. Se tu lê o edital, cara, tá tudo ali. Os documentos que precisa, documento que é registrado em cartório, entendeu? E aí também vai muito do aluno, quando for para fazer a matrícula, ligar para a unidade, se informar. Horário de funcionamento, entendeu? Se vão fazer intervalo no dia ou não. Checar os documentos. Mas aconteceu muito assim, o caso de nós, tipo, aqui em Oeiras tem acesso a tudo, como é que é, com menos acesso à renda, por exemplo, diferenciado, né? E daí do cálculo para fazer o número familiar, né? Existe uma norma, uma lei que determina, né? Mas no edital não está escrito. Então o aluno depende de ver, o número familiar depende de quantas pessoas. O salário meio por indivíduo, né? Então o indivíduo total ou o salário de cada um, né? Então você quando tem que ou procurar uma lei, uma coisa interna no MEC, uma coisa assim, ou ligar para a universidade e ver se o servidor que atende ele tem essa informação naquele momento, né? Porque, não sei se eu vou marcar não, vou fazer uma matrícula. Eu vi o que acontecia no IFE, né? Para a URGS ainda, né? Estava na transição, né? Daí a gente fazia a matrícula toda pela URGS, todo o sistema online, mas daí chegava no sistema e alguma disciplina faltou. Daí a gente sabia que a disciplina não foi ofertada para alguma unidade de professor, para alguns desistindo, né? Quando tinha que fazer de novo, agora já é IFE. Então aquela disciplina para tu aproveitar o próximo semestre é diferenciada, né? Então apesar de o sistema ser informatizado muito, quando o aluno chega a primeira vez com o servidor que vai te fazer a matrícula, às vezes nem ele sabe te dar a informação, né? E até para dar o caso da Univita ali, que eu vim de transferência uma vez, ficou um semestre só, e foi muito difícil realmente. Pois depende do professor do curso, que às vezes está em férias naquele período, não está disponível na unidade, para te fazer o aproveitamento, a matrícula ocorre. Mas não ocorre as disciplinas, tu vai então sabe qual poder fazer, qual horário, é dificultado. Essa questão que o colega colocou do aluno não entender o edital, enfim, de ter um problema de entendimento por parte do acadêmico, a gente também passa. A gente tem bem claro como é que é a forma de ingresso, os documentos que devem ser entregues, mas o que a gente tem que entender é que a realidade é essa. O aluno ele tem perfil. Então, tem um aluno que consegue entender o edital e tem um aluno que não consegue. Isso está fora do nosso controle. Isso é o ambiente externo que define e a gente precisa dar suporte para que o erro seja minimizado. Lá na nossa instituição, a gente tem a CAC, que a gente chama, que é a Central de Atendimento ao Candidato, que é um setor muito forte e agressivo para essa parte de antecipar o problema. É como se fosse o nosso comercial. Então, antes, se o aluno ele já está aprovado no vestibular, ou enfim, ele já entrou em contato para outra forma de ingresso, é feito todo o trabalho de forma antecipada para que a gente realmente tenha certeza de que ele entendeu o procedimento, os documentos que têm que ser levados na instituição e tudo mais. Então, a gente, antes do processo de matrícula, porque tu imagina só, o aluno chega para a matrícula, ele já fica esperando meia hora, uma hora, aí depois ele já demora uns 15 minutos para o atendimento inicial, aí vê que faltou um documento. E aí já não fala nada. Aí tem que voltar, buscar, gera um transtorno para o aluno, um descontentamento. Então aquele primeiro impacto que ele tem, a primeira visão que ele tem da instituição já é negativa. Então a gente tenta ao máximo mapear os problemas. Conforme cada semestre vai passando, a gente pega, faz o mapeamento desses problemas e vê o que a gente pode fazer, ou via sistema, ou via telefone, porque esse é um problema que a gente resolveu por telefone, por e-mail. É só disponibilizar pessoas para que antecipem esses problemas. Né? O grande problema, e daí assim, eu como a responsável pelo setor que vai receber essas ligações, tá? O grande problema é que a gente precisa ter alguém muito capacitado para fazer um atendimento por telefone. E no Decorde, a gente não está dando mais informação sobre edital por telefone. Por quê? Porque o risco da pessoa entender uma coisa e não ser exatamente aquilo que a gente está querendo dizer
E depois ele vai dizer lá, eu falei com a Jaqueline e ela disse que era assim, né? E porque assim, algumas coisas significa que o candidato vai perder a vaga numa instituição pública. Exato. A diferença, Então, a diferença do público para o privado, ela Tá é muito, né, grande nisso. nesse procedimento. E daí então o que a gente faz? As informações, especialmente sobre documentação de renda, não tem como a gente dar por telefone. Porque cada constituição familiar vai exigir uma série de documentações ou outras, né? Ou que uma pessoa na família faz. Então isso é muito complexo, né? E a gente prefere não lidar com isso por telefone, porque é um risco muito grande para nós e para o candidato. Então a gente refere o edital e o que a gente faz? A documentação escolar é obrigatória do candidato trazer. A de renda, a gente marca o horário para ele depois, né? Ele tem que estar lá e dizer, olha, eu vim para entregar de renda, mas eu não sei o que eu tenho que entregar. Ou eu vim com isso daqui e o que eu faço? Ah, é isso aqui que tu tem que trazer, eles marcam lá tudo que precisa ser feito e marcam um novo horário para a pessoa trazer. Né? E dão prazo, claro, né? Mas o importante é que ele comprova a condição escolar de ingresso, que é o que todo mundo tem que comprovar. Lá no IECA, né, nós temos um setor, que é o setor de grupo de acompanhamento acadêmico, que ele é responsável, né, as assistentes sociais ficam, né, e exercem seu trabalho. Então, ele é responsável pela análise da avaliação socioeconômica dos candidatos. Então, a secretaria acadêmica, direto com o aluno ingressante, ela não faz análise, não recebe documentos referentes à avaliação socioeconômica. Nós recebemos até, mas num envelope lacrado, né? E também não damos informações por telefone, por questões, né? Como tu disseste, que o aluno pode entender outra coisa, né? O candidato pode entender outra coisa. Então, a gente até abre o edital, fala da página tal, número 2, ponto, alguma coisa, mas a gente não lê o que está escrito ali, a gente diz, está escrito aí, né? E se tu precisar de algum auxílio, daí tem a COPESE, né, que seria o núcleo de Comissão Permanente de Seleção, exatamente, e eles então ficam responsáveis por responder questões referentes às dúvidas deles referente ao edital, né? A secretaria só recebe a documentação. E mesmo assim já é uma coisa bem complicada, né? Porque tem, por exemplo, tem que estar com o ensino médio completo, tem que estar, os documentos, cada instituição tem um documento diferente. Aí tu recebe um histórico que numa é de um jeito, na outra do outro, eles já não sabem o que é. Isso é uma questão bem... Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto, porque nosso equipamento de áudio não está captando muito bem o áudio. E aí a gente precisa, para depois poder transcrever. Ok. Tá? Tamires, como é que é lá na tua instituição, qual é a percepção que tu tem do sistema de matrícula? Como é que foi quando tu Eu vim da fizeste? Unicinos pra cá, transferência externa. A Unicinos tem uma... Também, né, Letícia, da Unicinos? Um sistema normal, assim como toda privada de matrícula, né? Você chega lá, eu não lembro quando eu entrei, assim, mas foi bem tranquilo, questão de documentação, bem tranquilo. E matrícula, E era escolhe automático ou tu escolhia as escolhe disciplinas? escolhe as Não era disciplinas. automático, No né? primeiro semestre automático. Primeiro semestre automático. Para externa não é automático. Para externa eu posso, no mínimo 2, né? Pode colocar no Aqui, mínimo ó, 2. a externa aqui, não. Sim, você pode escolher. Isso. Só o calouro que é... Isso mesmo. É Como automático. eu fui externa, então Ah, eu foi escolhi. diferença Não, você externa, escolhe. né? Isso, 2. Daí, tá, a questão aqui de documentação foi tranquilo porque eu me preparei antes também com a documentação. Tive a ajuda de uma colega daqui. Entreguei tudo, foi tudo beleza, mas a galera, tipo, fala assim, quando você faz uma matrícula numa disciplina que não era, você tem que guardar aquele protocolo, né? Porque depois dá problema no fim da disciplina, pode ser que você não se matriculou, sei lá, algum motivo se perde. Daí, nesse caso, quando tu tá fazendo já no manual, então, as disciplinas que tu não consegue fazer pelo site, isso? Tem que guardar o protocolo, assim, porque eu fui mandar meu número de matrícula, não sabemos ainda. Tá, e a prisão, não sei também. Foi isso que foi passado. Até agora eu não sei o meu número de matrícula. Sim. Não, os números já estão disponibilizados há algum tempo. Mas inicialmente a gente também não tem informação, depende da geração do
Sim. decora. Mas o que eu diria a respeito do nosso sistema, não do primeiro semestre, porque ele não é problemático em si, ele é totalmente problemático. Como é que são os outros Mas a partir do semestres? segundo semestre, eu acho que é uma questão, sei lá, de planejamento global. Ele é extremamente dependente da intervenção humana. O tempo inteiro tem que ter uma assinatura, tem que ter uma ciência de alguém. Não sei, de repente, o decor pode até dar uma justificativa melhor. Eu estou dizendo quase como tentando me colocar como mero observador do sistema, sem tecer comentários ou criar hipóteses. Mas eu acho que olhando assim à primeira vista, ou tendo o olhar do aluno, ele é extremamente dependente da intervenção de professor, de coordenadores, pareceres, e isso entrava demais o processo, gera uma quantidade de papéis descomunal, que evidentemente vai levar a extravios, a perdas, a problemas. Você considerar você movimentando 5.000 folhas de papel, se você tiver 10 perdas, para aqueles 10 vai ser terrível, mas 10 em 5.000 é praticamente nada, é 0,5%. Concordo, realmente é um problema, tem que guardar, tem. O DECOR vai nos cobrar se eventualmente alguém chegar, eu vou precisar de um comprovante. E a hora que a gente digitaliza tudo, que é gerar uma comunidade. Online, né? Exato. Por isso que eu digo, o sistema ele depende demais da intervenção. Uma matéria que o aluno faz, que ela é idêntica no sistema, ela é compatível com a matéria de outro curso, ele abre no curso, ela aparece no sistema para ele fazer, mas ele não pode efetivamente matricular. Ele tem que vir na unidade para encher papel, para os 2 coordenadores darem autorização. Aí, claro, era algo que chega a aparecer no sistema online, com a possibilidade de ele fazer uma matéria X qualquer. Nem no curso dele é uma... Exato, mas digamos, vamos supor, vamos dizer, administração, gestão pública e sistema de saúde, sei lá, estatística, digamos, é uma matéria que é comum, idêntica, comum aos 2 cursos, mesmo semestre, mesmo tudo, mesmo emento, não foi copiada. Se o aluno é da gestão pública e essa matéria está aberta, vinculada ao curso de saúde, quando ele entrar no sistema online, ele vê essa matéria, quando ele for entrar na opção de matrícula, ela sumiu. Ele vai ter que ir até a unidade fazer. E aí ele vai gerar um papel. Oi? Essa assinatura não pode ser digital? Olha, eu acho que poderia ser um monte de coisa digital. Eu acho que o que eu digo até, passo depois a palavra para o Marco. Se ele tem uma visão mais técnica da questão de por que tanta necessidade de intervenção. E daí a gente pode mandar um bilhete também com questionamento. Mas o Marco é do DECOR, né? Então eu acho que ele sabe também mais do que nós a respeito de por que é bloqueado, por que muito não. burocrático, cara. Tudo um professor ele tem que autorizar. Por exemplo, se tem um curso que tu quer fazer no outro, tem que ter a assinatura do professor da disciplina e do coordenador do curso. Eu acho que Vocês não têm a figura da disciplina extracurricular? não. Porque isso, desculpa. Isso é o que nos facilita, assim. Desculpa, eu não vontade de comer, senão eu não. O lanche é pra comer, hein? O lanche fica aqui, nós estamos só olhando pra ele. Desculpa, gente. Então, assim, o que acontece? Quando a gente cria uma disciplina na URGS, tem que dizer se ela vai ser oferecida para outros currículos ou não. Porque, bom, a Congrade pode achar que ela é muito específica ou que é uma disciplina que vai faltar muita vaga, né? Então, ela é só daquele curso. Mas se ela pode estar disponível, os alunos podem fazer até 2 disciplinas como extracurriculares, que depois eles podem validar como crédito complementar, inclusive. Essa figura até existe lá. Na Sim, universidade. mas Mas desde que a matéria não pertença ao teu curso. Sim, ela não pertence ao curso. Né? Eu acho que É uma extra que Vai ter que preencher o formulário. Aqui é obrigatória estatística para a saúde e obrigatória estatística para a gestão. Só que é a mesma disciplina, o mesmo conteúdo. Os 2 cursos. E E aí, aí o de gestão, quando abre para a saúde, não consegue se matricular, tem que ser presencial. o professor tem que dar um ok. Tem que dar o ok, porque tem um número limite de alunos por disciplina, 50 alunos. Sim. E aí tu tem os alunos da saúde. E não podia ser o mesmo nome, o mesmo código? Isso não facilitaria? Mas eu acho que o problema O nome é só o código. é que pelo número de alunos por disciplina. É 50 alunos que cabem na sala. Então tu vai dar prioridade para os alunos daquele curso. Se todo outro curso é a mesma disciplina que tu quer fazer naquele horário, que é do outro curso, vai ter que passar pelo professor. Na verdade, naquele horário, porque é o único horário. E o coordenador do curso também, para ver se
já não, se não está tirando a vaga de alguém do curso, para te poder entrar no curso. Então é muito burocrático. Sim. Eu diria que, eu não sei, acho que me parece uma questão de lógica do sistema. Eu acho que aqui a disciplina é que está vinculada a um curso, quando devia ser o contrário. A disciplina deveria existir e cada curso que necessita dela se vincula a ela. E aqui é o contrário. Se ela é equivalente, Exato. seria o Aqui ideal. não. A disciplina só vai existir se ela estiver vinculada à saúde, à gestão, à engenharia, seja lá o que for. Ela não existe por si só. Lá na nossa instituição a gente tem as disciplinas institucionais. Elas são códigos, tem as disciplinas EAD e tem as UNR, né, de Uniriter. Então a gente criou essas disciplinas que são equivalentes para todos os cursos e a oferta ela é determinada pela Prograde no início do semestre e o curso que quiser vai vincular essa disciplina. O número de vagas ela vai ser o mesmo para todos, então a pessoa que chegar antes ela vai garantir a vaga. Então, se o professor ele tem uma demanda muito maior do que aquela oferta, ele vai criar uma só dele, ele vai alocar um professor só dele, uma sala só dele, e aí ele vai ter que bancar aquela disciplina. Porque lá a gente funciona como um rateio, cada disciplina entra no centro de custos de determinado curso. Então esse vai ficar com 100% do custo, e aí entram questões mais financeiras, mas esse é o procedimento. O compartilhamento de disciplina ele é feito justamente para que todo mundo consiga visualizar e se matricular ao mesmo tempo. Agora, se a disciplina atingir o teto de vagas, provavelmente quem deixou para depois o nosso processo. Como são as disciplinas de engenharia, as equivalentes, né, que vocês fazem? Como é que acontece? Porque tem várias disciplinas que são as mesmas, né, nas várias engenharias. Como é que acontece? Vou dar um exemplo do cálculo. Tá? E vou dar o exemplo da engenharia, porque até há pouco tempo eu trabalhava junto aos cursos de engenharia. Cálculo. Cálculo 1. É MAT 01353 é o código. Ela é a mesma para o curso de matemática, para o curso de física e para todas as engenharias. E daí a gente tem 50 turmas dela. Tá? E daí o que acontece? Existe um curso se vincula. O curso de engenharia de controle e automação, as turmas dele são, supondo, a A e a B. Tá? Então, no momento em que o aluno, porque a gente tem duas fases de matrícula, uma encomenda e um ajuste da matrícula. Na encomenda, o aluno só vê aquele horário que foi organizado para o seu currículo. E no momento do ajuste, ele enxerga tudo. Bom, antes ele enxergava a A e a B, agora ele enxerga da A até a Z. E daí ele escolhe, né, eu não consegui ou eu não quis o horário que era do meu currículo, agora eu escolho em outro horário. Né? Então, as turmas é que ficam vinculadas a um currículo, né? E depois, em determinado momento, a gente abre, porque, bom, às vezes a engenharia metalúrgica não ocupa tudo, mas tem gente da civil que precisa, né? Então, e isso nos facilita muito, né? Tem esse momento de ajuste em que o aluno enxerga tudo e se tem vaga, ou mesmo se não tem vaga, ele pede, porque a gente ainda pode ampliar vagas, né, no sistema e dar um resultado. Se ele fez e ficou satisfeito, não precisa aparecer nada. Beleza. Não precisa aparecer mais no computador. Não precisa aparecer mais. No ano passado, essa questão da matrícula em outra disciplina, em disciplinas de outro curso, ela era, a gente conseguia fazer pelo sistema. Não, mais tempo, ano passado. E acho que o início do ano passado. Talvez 2013, alguma coisa, 2014, com certeza. Me parece que até o Inicialmente foi possível. primeiro semestre do ano passado. Do ano passado, acho que 2013. Porque a gente conseguia carregar, aparecia somente as cadeiras do curso. Depois apareciam as outras e era tudo possível. E aí então tinha um botão onde a gente clicava carregar, e aí carregava as disciplinas, eu sou da gestão, carregava as disciplinas de saúde que estavam abertas. Que eram possíveis para você. Exatamente. E eu conseguia fazer essa matrícula online nas disciplinas do outro curso. E agora, de 2 anos para cá, Eu acho que pelo menos uns 2 anos para cá. Porque passou a se tornar necessária aquilo, a intervenção dos coordenadores dando um aval, e aí isso impossibilita, pelo menos no plano da ausência de uma assinatura eletrônica, que o sistema seja online. Então recai, na verdade eu diria que 75% a 80% do processo de matrícula que a gente tem aqui recai. Vocês têm
no Os papel. departamentos, Oi? vocês têm a figura de departamento, de colegiado de curso, de coordenador de curso. Tá. É porque esse é o nosso maior entrave Sim. em termos de matrícula. Então, é o que deixa o processo lento, o processo vulnerável, a saída de documento para ir assinaturas e volta. O que nos acontece lá? Como a gente tem, os departamentos oferecem a disciplina, as vagas já estão lá, se tem vaga sobrando, para o professor e para o departamento não interessa de que curso é o aluno. Exato, a A nossa lógica disciplina é é a bem invertida. mesma para todo mundo. É uma coisa mais É que E às ainda vezes- assim a gente tem muito problema. Né? A gente faz 5.000 matrículas daquele modo que a gente chama que é em histórico. Uhum. Né? Que o aluno pede no papel, tem que levar para a coordenação do curso autorizar, Pois é. tem que levar, se falta vaga, para o departamento autorizar e levar no decorde para a gente poder registrar. Né? Né? Então, a gente ainda tem um volume razoável de matrículas Essa fora. burocratização em excesso ela é muito ruim para o aluno. Né? Sim. E para quem está dentro do Ou processo. a gente, porque- a gente fazendo correção de diário de porque classe. esse aval do professor lá precisa acontecer. Mas antes do registro dos horários, tá? Antes do início do próximo período letivo, a gente registra os horários e os professores antes entram em acordo e as disciplinas compartilhadas já são indicadas para o nosso setor, para a graduação. Então, quando a gente já faz o registro de horários, a gente já sabe quais disciplinas são compartilhadas e aquele ali já é o aval do professor. Então, não precisa de todo esse trâmite. Né? É muito mais fácil para todos os envolvidos, na verdade. Matheus, quanto às matrículas online, como é que percebe assim, as matrículas que acontecem então, na web, sendo online? Tu acredita que tenha melhorado ou que ela é tão quanto as manuais? Como é que tu percebe? Porque o que acontece com as matrículas online assim, de outras instituições? Pelo que a gente tem visto, assim, são bem eficientes, né? O que eu acho é que nós temos aqui na web, parece que há um conflito assim, entre você colocar no papel e você fazer o online. Ou seja, o correto, eu acho que deveria ser apenas você escolhe um deles. Né? Se fosse somente papel, acho que ele seria mais eficiente do que tendo os dois, esse compartilhamento dos dois ao mesmo tempo. Né? Mas claro que a grande ideia seria que tivesse o sistema todo online, né? E, por exemplo, tem alguns casos de quebras de pré-requisito, né? Talvez daqui a pouco o sistema ele pudesse, ao invés do aluno ter que preencher um formulário solicitando aqueles pré-requisitos, ele automaticamente, ao abrir a sua grade de cadeiras ali para ele fazer, ele solicitasse a quebra e essa quebra chegar automaticamente para o professor, né? E o professor dando o aval dele e autorizando, né? Mas o registro da quebra é feito no sistema ou ele tem que ser todo Ele pelo tem que papel? ser feito todo no papel. O requerimento todo no papel para depois ir para o DECOR, quando o banco de dados acusar o conflito, ele manualmente neutraliza. Porque eu acho que se você tem esses dois sistemas trabalhando paralelamente, assim, eu acho que em algum momento ele vai começar a dar conflitos, vai começar a dar problemas. Né? Nós tivemos vários casos, o aluno chegar na metade do semestre e chegar lá, não está escrito, tipo, tá, mas como assim? Né? Tipo, Porque fez online, porque fez manual? Muitas vezes ele fez manual, né, no caso, e aí se perdeu o documento. Ou então, às vezes o cara achou que fez online, não fez, né, tipo, não imprimiu o comprovante. Eu quero falar, o sistema online não é intuitivo. Nem um pouco. Ele tem certos passos que fogem um pouco à lógica, do bom senso da coisa, e muitas vezes vão passar direto. Esse mesmo que tivemos um caso há pouco tempo, até te relatei, não foi com a Alexandra, de uma menina também que jurava, dizendo, não estou inscrita na matéria, justamente nas online, ela não estava aparecendo. Ela muito provavelmente não chegou ao fim do processo e achou que tinha chegado. E não tinha que fazer. Ou se o resultado ela não tinha comprovante pela unidade, porque não fez unidade. Não tinha nenhum registro online porque ela não chegou ao fim. E o professor manteve ela na sala de Não, aula? não tem como manter. Ela não está registrada, não existe nada. Mas isso se descobre então no início do semestre. Não, porque eu vi pior é casos isso. que são. O pior é que Como é que o aluno está cursando a disciplina e no final do semestre é que é descoberto isso?
aí é que está. É uma questão de registro acadêmico agora, né? Uma questão de que o professor ele precisa lançar. Na nossa instituição, ele lança online, tá? Então, o professor ele entra no portal do professor. Quando ele faz a chamada, ele até pode fazer a chamada por papel. Mas ele tem 48 horas para lançar essa presença no sistema. Senão o cadeado fecha para ele. E assim, ó, e quando ele entra ali, e o aluno que ele deu a presença no dia anterior, por exemplo, ele entra lá para lançar presença para o fulano, lá e o fulano, ele está em branquinho, ou riscado, tem uma indicação assim, visual de não matriculado. Então, na próxima aula, o professor já vai no aluno e diz, ó, tu não está matriculado, vai na secretaria acadêmica, vê o que aconteceu, regulariza, enfim, para não chegar em determinado período e o aluno já está reprovado por falta. Porque, assim, ó, se a gente identificar nesse momento um problema desses, o aluno vai até a secretaria acadêmica, a gente não pode matricular o aluno, porque ele já está reprovado por falta. A gente não pode lançar falta retroativa. Muito professor tenta fazer isso, mas não pode. Então, a gente não pode dar presença para um aluno que a gente não sabe que esteve em aula. Então, isso não pode acontecer. É questão de registro acadêmico, é questão, na verdade, do professor cumprir com as suas obrigações. Não é nem questão de sistema. Mesmo que seja por papel, o professor ele tem que lançar a presença no dia. E ponto. Aí tu fica sabendo exatamente quando que aconteceu o fato. Descobrir que estava não matriculado na disciplina, né? Você não tem, acho que pelo nosso sistema não tem como lançar no sistema no dia a dia. O próprio professor E não se cobra isso também. O professor não tem protocolo de alunos no começo de semana. Ele não tem a Por que ele não tem? Por exemplo, Demora às vezes até 2 meses para virar lista. Inicialmente, porque todos os processos de inclusão de aluno em turma ainda estão ocorrendo no início das aulas. Isso não poderia, a meu ver, acontecer. A partir do início das aulas, só saída de turma, Mas não o entrar. docente não enxerga isso em algum lugar no sistema, Não, jogos que estão não. matriculados. Até porque, como boa parte do processo é todo manual e afunila toda a universidade, não é uma unidade ou duas no diploma, eles vão demorar 20, 30 dias para conseguir lançar só o que está em papel. Aí vai começar a vir o que deu problema na matrícula de papel. As aulas, Feita pelo papel. as aulas começaram no dia 13 de agosto e a gente terminou de fazer todos os registros, eram 8 de setembro. Tá, eu ainda não terminei daqui. Eu ainda não terminei. Não, Eu ainda Você estou tem algum fazendo prazo, então, A gente da tem- matrícula? Deveria ser, então, antecipado? para que Sim, isso eu não entendo aconteça? que eu entendo que deveria ser no final do recesso. Nos últimos 2 a 3 dias do recesso, mais uns 2 ou 3 dias já de aula, isso online, e mais uma semana aproximadamente de aula correndo, ainda via papel na secretaria. Então, o aluno ele iniciou o curso, né, e a matrícula dele não foi efetivada, é isso? Ainda não. Algumas disciplinas ainda estão pendentes. Porque o que acontece? Como, pelo menos na URGS, nos falta vagas, e a gente tem todo um ordenamento para saber quem tem direito primeiro à vaga ou não, a gente também tem um regramento que diz que se o aluno está na etapa 3 do curso, ele tem direito à vaga em todas as disciplinas que lhe faltam fazer da etapa 3. E daí o que acontece? Às vezes ele tem um ordenamento muito ruim e ele não consegue a disciplina. Mas ele tem direito legal, né? Então ele abre um requerimento de correção de matrícula, vai lá, a Congrade tem que analisar, para nada a comissão de graduação, o colegiado de curso. A comissão de graduação tem que analisar, tem que ver, se precisar, tem que solicitar o departamento a ampliação de vaga, o departamento tem que autorizar essa ampliação de vaga e então vem para o departamento de registro para a gente fazer esse registro. Porque a matrícula já encerrou. Então o aluno não tem mais como solicitar web e a Congrade não tem autonomia para colocar matrícula. Isso é centralizado no Decode. Aí a gente funciona mais ou menos parecido também. E enquanto isso, estamos... A minha diferença é que os professores, eles enxergam a lista de presença a qualquer momento. Né? E daí, bom, as pessoas vão sendo incluídas, elas vão entrando O nosso sistema, eles naquela até tem lista. como gerar o diário e ver, mas só que se tu já fez Se for online, se for manual, não. É que a gente sempre tem gente que está matriculado
né, pelo online, que é só uma Os que não correção. estão- Das 120 mil matrículas que a gente faz, umas 5 são no papel, digamos assim. Lá na Unicinos, que é da Unicinos, né, o online funciona, é eficaz, como é que é? A gente tem falado aqui da UERGS, da URGS, da Instituto Federal, da FAPA, e ficou essa curiosidade assim, da Unicinos, como é que é o online deles? Tem algum momento que vocês têm que ir? Tem. A Unicinos é uma universidade espetacular, mas calouros têm que fazer a matrícula presencial normalmente. Depois, quem não é mais calouro, logo que termina o semestre, já reabrem as rematrículas. Logo que termina o Logo semestre. que termina online. Quem teve as melhores notas tem o direito de fazer a matrícula primeiro, para pegar. Mas como E isso é agendado? agendado, tens de tal dia até tal dia para fazer online. Depois, se não consegue, pode fazer por telefone ou presencialmente lá. Eles são super atenciosos, sempre. Nunca teve problema na Unicinos com matrícula. Eles fazem matrícula por Depende das notas que tu tiraste no outro semestre. Se tu foi bem, Aí tu tem um período tu tem um X. período anterior às pessoas que não tiraram notas tão boas. Só uma coisa, eles fazem rematrícula por telefone. Sim. Quase tudo por telefone. Aproveitando para perguntar, o pessoal tem muita matrícula online, como é que funciona a questão de servidores para vocês? Eles são muito atrás de Pelotas, eu conheço funcionários da URGS, né? Que o primeiro dia abriu, meia-noite, caiu o servidor, toda a universidade está lá, mas aquele dia naquilo ali usando, né? Como é que funciona isso? Assim, É, próprio, lá assim? no Instituto Federal online também, para os alunos do segundo semestre em diante. E tem essa questão do servidor, que nem o Renan estava falando. Poder Na cair verdade, no nós nunca central. tivemos problema de cair o servidor, né? Os alunos têm dificuldade de compreender ali a questão dos horários das aulas, então eles vão até lá e a gente disponibiliza um terminal para eles fazerem a rematrícula deles lá, se eles quiserem. Mas, assim, não, os meus 1 ano e meio que eu tô lá, né, nunca teve problema, assim, de cair servidor por causa da quantidade, porque, na verdade, nossas turmas são únicas, né? Então, não tem uma quantidade tão grande, assim, de alunos como tem nas outras instituições que estão aqui. Então, eu acho que esse problema do servidor nós não temos. Temos os outros problemas, né? Quando precisa de ajuste de matrícula, como é ajuste, que é? quebra de pré-requisito também. Tudo vai, a gente faz abertura de processo, o aluno faz abertura de processo na Secretaria Acadêmica, e aí ele vai passa para o setor de ensino. Manual daí, essa manual. abertura de processo. Passa para o setor de ensino, o ensino retorna, né, com a aval do professor, e então a gente registra na secretaria, né? Nunca teve assim, não tem nenhum tipo de processo que nós abrimos lá no Instituto Federal, que seja online, que seja web. Nenhum tipo, né? Então, tudo lá é manual, fica registrado e guardado manualmente, né? Na secretaria. Na secretaria, exatamente. Aí tu cria um gargalo muito grande, né? Sim. Porque lá a gente faz assim, ó, o aluno ele tem o portal do aluno, ele pode fazer a maioria das solicitações pelo portal. Então ele entra lá no requerimento web, ele registra o seu pedido e o pedido automaticamente é encaminhado pelo sistema para os responsáveis. Então, se a secretaria concentrar todos os pedidos da instituição e aí sim delegar, vai demorar muito tempo e enfim, prazo para, por exemplo, uma quebra de pré-requisito, que deveria ser simples, demora meses. Né? Então, na verdade, a quebra de pré-requisito lá, o aluno registra no portal do aluno, vai direto para a coordenação quebra o requisito e a disciplina automaticamente aparece no portal. Se ele já tiver matriculado, ele entra em ajuste de matrícula no portal dele e vai escolher, enfim, fazer as trocas que ele quer fazer. Então, o ideal sempre é identificar o gargalo ali, que no caso quase sempre é a secretaria acadêmica, e tirar o máximo de demandas dali. Né? Por exemplo, no caso de vocês, a quebra do pré-requisito, onde eu entendi, ele registra manual, né? Faz manual na secretaria. Isso, Por que ele faz manual na secretaria, por exemplo? O problema, na verdade, não é nem ser manual, é aonde ele faz. Por que ele não faz direto na coordenação do curso? Porque o aluno tem que ser reportado diretamente à secretaria. Tá, mas por quê? Tem um acesso ao aluno. Essa pergunta a gente faz muito lá, o porquê que é assim, sempre foi assim,
O Mas a gente coordenador que vai analisar o pedido dele de quebra, normalmente Não é nem o coordenador, né? não tem a secretaria da coordenação? Não Não pode ser. Não tem. É que assim, É uma ó, secretaria de unidade. o que acontece nas universidades públicas, né? O professor, que é também um coordenador de curso, ele não dá expediente como coordenador de curso. Sim. Né? Então, normalmente tem uma secretaria que faz as coisas para ele e ele passa lá de vez em quando para dar conta das coisas que Lá tem. também a gente tem, o coordenador ele não fica full time lá, só que assim, a gente tem a secretaria acadêmica, que é para as questões de registro acadêmico, e tem a secretaria das coordenações. Uma só para todos. Ah, tá, não é a secretaria acadêmica. Não. Tem duas ou tem uma só para vocês? Normalmente tem uma secretaria de departamento, uma secretaria de comissão de curso e o DECORD, que é quem que cuida do geral da universidade inteira. Tá. Agora a gente tem 2 funcionários por turno para suportar aqui. Na secretaria. Uma secretaria única, 2 funcionários por turno, em média, para suportar tudo. Para a universidade inteira. Não, em cada unidade. Ah, tá. Na unidade, sim. Ok. E um DECOR só, que tem quantos funcionários atualmente? sim, 6, 6 funcionários para dar conta em cima da universidade. 24 unidades. E é centralizado daí, o DECOR. Esse que é o problema. Imagina eles lançarem manualmente e demanda de 24 unidades. Começa em 10 de agosto A e nossa tem quebra 20. lá, que ela é um pouco diferente. Né? Ela é um meio termo entre o todo informatizado e o todo manual. Né? Os alunos se reportam às secretarias dos seus cursos, solicitando quebra. Normalmente os cursos dão um prazo antes do início do período de matrículas. Né? Então o aluno protocola lá seu pedido e daí cada comissão de graduação decide. Algumas recebem por e-mail, outras recebem formulário no papel, outras só conversam. E o coordenador do curso ou os secretários, eles têm um espaço de autorização dentro do portal que eles liberam lá e o aluno faz pela internet. Se não fez, aí bom, o problema é seu. Tá lá disponível. Já foi aventado várias vezes essa possibilidade, mas acho que intrínseco ao próprio sistema, pelo nível de hierarquia, de autoridade, de autorização para cada um operar o sistema, que seria justamente esse tipo de centralização, uma série de procedimentos, não afunilarem no DECOR, mas serem feitos na própria unidade, uma quebra de pré-requisito, por exemplo, se todos os responsáveis pela cadeia estão na unidade. Aí é feito um formulário para depois pegar e ser enviado para o DECOR, quando isso pode ser todo resolvido lá. Mas eu acho que é uma questão até de autoridade, de acesso ao sistema. O nosso sistema que nós temos aqui, A gente está vendo, estão lá, estudando outro sistema para mudar desse que está aqui. Isso é muito complexo. Qualquer coisa que tu vai fazer, tem que dar 5 mil cliques. Abre, aí, na época que eu estava aqui, né, desde a senha individual do aluno, vou colocar lá a opção salvar essa senha automática, né, ele salva, não sei porquê, o sistema lá, ele salvava os 4 últimos dígitos. E aí quando você entrava com essa senha salva automática, dava o enter, entrava outros 4, ou seja, nossa, eram centenas de alunos ligando para o DECOR, para um DECOR na época, que eles ligavam a posição para reservar essa senha, e aí automático, ou seja, Certos bugs de sistema também que permanecem anos, entendeu? Como aquele bug do aluno que reprova numa disciplina, quando ele faz ela uma segunda vez, e no portal do aluno não aparece a vez aprovada. Vira e mexe, entra o aluno lá desesperado. Não, fiz a tal matéria e não está aparecendo, eu estou reprovado. No início até eu me assustava, que houve depois. Deveria dar conta, assim. A GV dá. A empresa de software. Esse bug é antigo, tem anos no plural que acontece desse jeito. Lá na FAPA vocês têm uma equipe de TI que dá conta do sistema, né? É que assim, ó, a FAPA, como ela foi adquirida pela Uniriter, ela não tinha antes um setor específico para isso. Tinha lá o suporte, mas a nossa referência sempre foi a Uniriter Zona Sul, que lá sempre teve o setor de desenvolvimento do sistema. Inclusive, seguido, ano a ano, tem concursos entre a rede, que daí a gente faz parte da rede Laureate, que é do mundo todo. Tem concursos
que promovem a concorrência entre sistemas das instituições para ver quem um dia vai ser a matriz, e o nosso sistema se desenvolveu muito por causa disso, desde 2010. Então tem muito incentivo, é muito aquela questão de empreendedorismo, sabe? Aquele conceito de inovação, empreendedorismo e desburocratização. Tu dá poder para o aluno registrar tudo pela web, né? Fica a assinatura dele, tudo que ele faz fica a assinatura digital do aluno lá. E, enfim, demandas que seriam muito complexas de fazer internamente, o aluno já está fazendo pelo portal. Então, esses problemas assim, de requisito, ou liberar uma turma de outro curso para o aluno poder ingressar, isso tudo é muito simples lá, a gente não perde tempo com esse tipo de demanda. E aí a gente consegue concentrar as nossas atenções em